Então, pessoal, nós queremos responder agora, né, nesta segunda parte do vídeo, essa questão, né, de dados A e B, duas listas em R3. A pergunta que nós fazemos é: há vetores em R3 que sejam perpendiculares a vez a A e B? Ou seja, eu quero saber se dados dois vetores, né, se fixados dois vetores em R3, existem vetores que sejam perpendiculares, né, a vez a A e a B, ou seja, que sean simultaneamente, né, perpendiculares a esses dois vetores dados. Essa pergunta nós respondimos, né, no R2. Por exemplo, se os vetores dados, né, são ambos nulos, então a resposta a essa questão é muito fácil, né? Todo vetor do plano seria perpendicular a esses dois vetores. Se um deles é nulo e o outro não, então há um monte de vetores que seriam perpendiculares, né, a esses dois. Todos aqueles, né, que fiquem no complemento ortogonal a... todos aqueles que fiquem no complemento ortogonal daquele vetor que é não nulo. Ou seja, são aqueles vetores que ficam numa linha recta. Agora, se os vetores fossem paralelos, ou seja, eles estão sobre uma mesma linha que passa pela origem, então, novamente, só aqueles vetores, né, que fiquem no complemento ortogonal de um deles, né, que nesse caso o complemento ortogonal é o mesmo, né, ou seja, só para te fazer um desenho, né, para te lembrar. Se tu está no plano, né, e os vetores dados, né, eles ficam sobre uma mesma linha que passa pela origem, então nesse caso a resposta a essa pergunta seria que todos aqueles vetores, né, que fiquem no complemento ortogonal de A ou no complemento ortogonal de B, que nesse caso os complementos ortogonais desses dois vetores são iguais, então todo aquele vetor, né, que fique nessa linha, né, que descanse sobre essa linha, é tal que forma com A e B simultaneamente um ângulo de 90 graus, né? Salvo o 0, 0, né? O O. Mas aí tu aplica aquela coisa de que A.0 é 0 y B.0 es 0, o sea, 0, 0 real, y en este caso aquí un 0 vector. Entonces, todos aquellos vectores, né, que fican sobre la línea, né, azulzinha, esa línea aquí, né, esa línea aquí, son tais que o produto punto deles con ambos os vetores dados son 0. Es 0, né? Agora, o negócio muda, né, quando os vetores dados são no paralelos. Ahí, por ejemplo, aquí ese vector y ese vector aquí son no nulos, ¿no? Y también son no paralelos. Aí, nesse caso, o único vetor, né, que tem a propriedade de ser perpendicular a vez a e B é o nulo. Então, nós provamos isso aí na primeira parte do vídeo, né? Agora vamos analisar essa mesma questão, né, colocada para vetores de R2 para R3. Ok, então, por exemplo, então, novamente, né, vamos estudar alguns casos. Aqui, x, z, y. Então, olha só. Se ambos os vetores, né, coincidem com a origem, né, do espaço, então, nesse caso, todo vetor de R3, não, para todo x, né, para todo x de R3, tem-se que x ponto A é igual a x ponto B, e esse negócio aqui é zero, né? Ou seja, zero real. Zero. ¿Por qué? Porque o vetor cero es perpendicular a cualquier vector dado. Entonces, en este caso, a resposta à pergunta acima é muito fácil, no sentido de que todo vetor de R3 seria perpendicular a A e B a vez. Então, não tem muita graça. Pronto. Agora, o que acontece? Segundo caso.
y aquí. Segundo caso. Entonces, segundo caso, vamos a supor que só un deles, né? Digamos, A es O y B es distinto de cero. Entonces, né? B es cabeza de un vector ancorado. E agora nós sabemos, né, que o complemento ortogonal de B é um plano. Esse plano aqui, C de complemento ortogonal, né? Esse símbolo aqui indica que nesse plano estão todos os vetores, né, que são perpendiculares ao vetor V, né? E que se tu tem um vetor cuja cabeça não coincide com o vetor O, então, nesse caso, esse vetor aqui, né, por exemplo, formaria com B um ângulo de 90. Beleza? Então, todo vetor que descanse sobre esse plano cuja cabeça não coincide com O, forma com B um ângulo de π meio, né? E, de fato, todo vetor, né, que descanse sobre esse plano é perpendicular a vez A e também a B. Então, nesse caso, há um monte de vetores, né, em R3 que são perpendiculares a vez A e B. Deixa fazer, demonstrar isso com um desenho, né, usando o GeoGebra. Deixa de compartilhar aqui a tela do meu computador para que ajustar a tela, né, que não vamos... Olá. Isso. Vamos ver se posso demonstrar um negócio aqui. Usando o GeoGebra. Já te compartilho a tela do meu computador. Bom, ele está reconhecendo aí. Bom, já reconheceu. Vamos lá. De que está. Ah, pronto. Então, digamos que aqui esse carinha aqui, né? E digamos que outro carinha aqui. Então, esse aqui coincide com O. Tá, pá, ficou em zero, né? Tá bom. É muito complicado, então pronto. Vamos supor que um deles é o vetor nulo. Pronto. Esse aqui, o zero, né? Tira aqui o rótulo. Pronto. E esse aqui não é no nulo. Então, vamos supor, né, que ele é a cabeça de um vetor que está ancorado. E agora eu construo o complemento ortogonal de B. Ou seja, eu vou construir o objeto onde ficam todos os vetores que são perpendiculares a B. E esse aí é um plano, né? Deixa eu ver como que eu construo esse plano. Tem que lembrar, esse plano se construi assim, né? Então, nesse objeto azul, né, ficam todos os vetores, né, que são perpendiculares a B. Y en particular también son perpendiculares a O, porque todo vector de R3 es perpendicular a O. ¿Por qué? Porque en el producto punto con O igual a cero. Sobre ese objeto fican todos aquellos vectores que de facto forman con OB un ángulo de 90 aquí, ángulo. Objeto VU y otro es V. Ahí, 90 grados. 90 grados. Entonces, ahí fican todos los vectores que tienen esa propiedad de tener ángulo con B de 90 grados. Y también esas aquellas listas que fican aquí son tais que el producto punto de ellas con O es cero. Y por tanto, yo tengo construido un objeto
satisface aquela propriedade de ter produto ponto com A e B igual a zero. Beleza? Ok. Deixa eu tomar uma foto, né? E colar lá. Então, nesse caso, já o objeto foi construído. Então, eu volto ao PDF. Ok. Su diseño, né? Então, vamos lá. Su diseño, né? Que eu queria mostrar para vocês. Então, aqui B é no nulo, A é nulo, e esse objeto aqui é o complemento ortogonal de B. Ok? Beleza. Bom, agora o outro caso, caso 3. Vamos supor aqui que, aqui novamente, né, o espaço x, y, z. Então, olha só, digamos que os vetores dados são ambos não nulos, porém, eles ficam numa mesma linha que passa pela origem. Então, digamos que aqui tu tem A e também tem B. Aqui B e aqui A. Então, olha só, quais são os vetores de R3 que são perpendiculares a A e são perpendiculares a B? Então, no mesmo caso que no R2, nós temos que se esses dois vetores dados são paralelos, então nós podemos provar que a afirmação, o complemento ortogonal de A é igual ao complemento ortogonal de B. E, portanto, como esses vetores são ambos não nulos, novamente, né, só aqueles vetores, né, que fiquem no complemento ortogonal de A ou no complemento ortogonal de B, que nesse caso são iguais, né, são tais que têm a propriedade de ser perpendiculares a vez, né, a A e B. Então, são aqueles vetores que ficam num certo plano, né, que seria ou o complemento ortogonal de A ou no complemento ortogonal de B. Tem essa propriedade de ser perpendiculares a vez, né, a A e B. Se te mostro com um desenho. Entonces digamos que yo tiro esto aquí, ¿no? Para no atrapalhar, tiro esto aquí, ¿no? Tiro ese plano aquí, y digamos que yo construyo un TV, no, TU, ¿no? TU, pronto. Entonces digamos que yo voy a pegar un puntinho aquí, en esa línea, ¿no? Ahora voy a construir otro vetor. Oh, agora vou apagar a linha. Tá? Pronto. Aí eu tenho dois vetores que são paralelos, né? Ok. Agora, quais são os vetores perpendiculares ao vetor E? Então, diz, bom, aqueles que ficam no complemento ortogonal de E. Aí tu forma esse plano, né? XE seria, XE é a primeira entrada de E. YE, que seria a segunda entrada, mais ZE. Z is igual a 0. Então, nesse plano, né? Vou colocar esse plano essa cor, fican todos os vetores que são perpendiculares a E. Mas resulta que esses vetores que são perpendiculares a E também são perpendiculares ao vetor OB. Então, beleza. O que estou querendo falar para vocês é que aqueles vetores que são perpendiculares a E também são perpendiculares a B. Agora, por outro lado, quais são os vetores que são perpendiculares a B, a esse vetor aqui, OB? Bom, aí tu dices, bom, aqueles que estão no complemento ortogonal de B. Então, tu forma esse plano, né? X más YB, Y. E tu vai perceber que os planos são iguais.
Z igual a zero. Pronto. São os mesmos planos. O plano vermelhinho igual ao plano em azul. Então, tu prova que só aqueles vetores, né, que ficam sobre esse plano, né, que é nesse caso o complemento ortogonal de B, também são perpendiculares a quem? A E. Né? Ok. Então, nesse caso, os planos são iguais. Ok. Beleza. Vamos lá. Ok. Uma foto. Ou tu PDF, né? Pronto. Aqui está a prova da afirmação, né? Por lo menos uma prova visual de que os planos são iguais. Qual o plano? Esse plano aqui, o complemento ortogonal de E é igual ao complemento ortogonal de B. Agora, né, vem o outro caso, né? Qual é o outro caso que teremos que analisar agora, né? Bom, vamos analisar o caso em que os vetores dados, né, são não nulos, são no paralelos. Então, digamos que aquí tú tienes ese vector aquí, A, y aquí tú tienes ese vector aquí, B. Los vectores dados no son paralelos, ¿beleza? No son paralelos. Y la pregunta es, ¿há vectores que sean perpendiculares a A y que al mismo tiempo sean perpendiculares a B? Agora, de fato, aqueles que são perpendiculares a A ficam no complemento ortogonal de A. Mas será que todo vetor do complemento ortogonal de A é perpendicular a B e vice-versa? Será que todo vetor no complemento ortogonal de B é de fato ortogonal a A? Essa seria a pergunta, né? Isso aqui é eixo X, Z, aqui Y. Então vamos lá. Mostrar en GeoGebra, né? Como nós podemos atacar esse problema aí. Aqui estão vetores A e B, né? Então tu diz, bom, se eu quero vetores que sejam perpendiculares a A, basta construir o complemento ortogonal desse cara. Então, nesse plano, estão todos os vetores, né, que formam com A um ângulo de 90, né? Salvo o O, né? Vamos lá. Coloco um pontinho aqui. Construo um vetorzinho. Né? E, em teoria, esse vetorzinho, né, B, sempre forma com esse vetor é B e A, o A é o vetor que? O A, é U. É U. Aqui eu coloco U. Opa, eu coloco U. Então, olha só. Vetores que ficam nesse plano, por construção, sempre formam com A um ângulo de 90. Mas, não necessariamente esse vetor aqui forma com B um ângulo de 90. Vou te mostrar agora aqui. Ângulo. Esse vetor é B. E B é o quê? O B é quem? O B é V. O V é V. Ó. Então, por exemplo, eu vou tirar esse plano aqui. Pronto. Então, olha só. OD, esse vetor, que embora forma com A um ângulo de 90, não forma com B um ângulo de 90. Então, isso seria um contraexemplo de que não necessariamente um vetor que seja perpendicular a A
también es perpendicular a B. Entonces sería un ejemplo de un vector, ¿eh? Vou tomar uma foto, né? E eu vou deixar as colagens lá no PDF, né? Isso aqui é um contra-exemplo de um vetor, ou seja, necessariamente, não necessariamente, não, não é verdade que um vetor, que todo, né? Que todo ortogonal. Lembra que a palavra ortogonal significa também perpendicular a, também seja perpendicular. Perpendicular a B. Perpendicular. Bom, eu coloco lá. Então, beleza? Ese mesmo raciocínio, né, nós vamos aplicar a vetores que ficam no complemento ortogonal de B. Aqui agora vou construir. Esse aqui, ó. Eu construí esse aqui, esse plano. Ó. Nesse plano aqui, ó, ficam todos aqueles vetores que são perpendiculares a B. Vou colocar um pontinho aí. E eu vou te provar. Pelo menos geometricamente aqui, ó, usando a ferramenta GeoGebra, que, olha só. Então, ângulo V2C, né? Acho que V90, né? Ou seja, por construção, obviamente, né, todo vetor, né, que fica, né, colado nesse plano azul, né? Se a cabeça desse vetor não coincide com O, esse vetor sempre forma com OB um ângulo de 90. Agora, não é verdade que todo vetor desse plano, né, também formem com A um ângulo de 90. Por exemplo, ângulo C, né? E A era 1. Ó, 88,6 graus. Então, não é verdade, né, que todo vetor do um complemento ortogonal de B forme com A também um ângulo de 90. Então, um contra-exemplo de que nesse caso teria que raciocinar de outra forma, né? E então nos perguntar o seguinte: bom, eu quero um vetor que seja perpendicular a A e também seja perpendicular a B. Bom, então, será que o complemento ortogonal de A se intersecta com o complemento ortogonal de B? O sea, de novo, eu vou colocar a pergunta. Bom, se não é verdade que todo vetor no complemento ortogonal de A seja perpendicular a B, será que é possível que os complementos ortogonais desses vetores se intersectem? Porque se se intersectam, então aí sim serve, né? Porque eu pegaria aqueles vetores que fiquem na intersecção como aqueles vetores que são ortogonais a B, A e B. Então, isso que nós vamos fazer agora, né? Vou tomar outra foto, né? Só para deixar registrado lá no PDF que nós fizemos isso. Pronto. Vou voltar ao PDF, né, para deixar essa pergunta. Então, não é verdade, né, que aqui é perpendicular. Perpendicular. Opa. Perpendicular. E a outra foto, né, que diz que esse aqui é o complemento ortogonal de B. Né? Aí mostramos o complemento ortogonal de B. Esse aqui é o complemento ortogonal de B. Não é verdade que todo vetor em C
seja perpendicular a. De fato, não todo, mas vamos ver agora, né, que de fato há vetores no complemento ortogonal que são perpendiculares a B. Porque se não houvesse, né, então teríamos um exemplo em que só o vetor zero, né, seria perpendicular a esses dois vetores, mas a ideia é que não é verdade. Em R3 isso não é verdade, porque em R2, se os vetores dados são não nulos e não paralelos, então o único vetor perpendicular a ele seria o 0, 0, 0, né? Nesse 0, 0, né? Nesse caso de R3 não. Aí eu te vou mostrar, né? Que há um monte de vetores que são perpendiculares a vez a e B. Quais são esses vetores? Aonde ficam esses vetores? Eu te vou mostrar agora, né, que o que tu tem que fazer é construir o complemento ortogonal de A. Ya vimos, né, que no todo vector perpendicular a A es perpendicular a B. No todo vector de ese plano, ¿no? Así como no todo vector do complemento ortogonal de B es perpendicular a A. Mas, si tú analizas aquí esos dos planos, ¿no? Vamos a intersectar. Desculpa, no estaba mostrando, ¿no? Un negocio. Voltando à situação, porque não estava mostrando a tela, né? Então, pego dois vetores. No caso de R2, se os vetores eram não nulos e não paralelos, então o único vetor que tem a propriedade de ser perpendicular a A e B a vez é o nulo. Neste caso, de R3 não. E para isso, mira, já sabemos que não todo vetor de aqui, né, é perpendicular a B. E também é verdade que não todo vetor desse plano azul, né, que é o complemento ortogonal de B, é ortogonal a. Mas resulta que, não sei se dá para perceber, né, que se tu pega a intersecção desses planos, né, que não são paralelos, né, então são aqueles vetores que ficam na intersecção desses planos que têm a propriedade de ser perpendiculares a vez a A e B. Então eu vou tomar uma foto disso aí. Para deixar o registro no PDF. Beleza. Então agora eu vou intersectar esses objetos. E a intersecção é uma linha. Então sobre essa linha fican, né, todos aqueles vetores que são perpendiculares a vez a A e B. Então vamos lá, vamos pegar alguns exemplos. Então eu vou construir um ponto objeto, né, sobre essa linha. Eu vou construir um vetor. Então esse vetor aí, né, D, tem a propriedade de ser aqui, ângulo. Ângulo D com U, ângulo D com V. Então, olha só, né? Todo vetor que descanse sobre essa linha, né? Se a cabeça desse vetor não coincide com O, esse vetor tem a propriedade, né, de ter ângulo com OA e ângulo com OB igual a 90 graus, né? Então, há um monte de vetores, há uma infinidade de vetores, né? Todos ficando sobre uma linha. Qual linha? A intersecção dos complementos, né, ortogonais dos vetores A e B. Há um monte de vetores, né, que tem essa propriedade né, perpendiculares a vez a e B. Então, vou deixar isso registrado lá em PDF. Toma uma foto, né? Foto, foto aqui. Então, essa foto aqui, né? Aqui tá? Será aqui esse aqui o complemento, isso aqui era o DA, né?
E o azulzinho, né, era o complemento ortogonal de B. Esses dois planos, né, se intersectam. E a intersecção é uma linha. E sobre essa linha, né, están todos los vectores. Entonces, esa línea, ¿no? Esa línea aquí es la intersección dos planos. CA perpi y CV perpi. Entonces, sobre esa línea fican todos los vectores, ¿no? Que forman con A un ángulo y 90, ¿no? Siempre que la cabeza de ese vector no coincida con O. O sea, no puede ser tan nula. Y ese vector aquí también tiene la propiedad de tener ángulo con OB de 90 grados, ¿no? Ok. Beleza? Então, a afirmação se A e B não nulos e não paralelos, então esses carinhas aqui é uma linha. Assim, há uma infinidade, né? Infinidade de vetores em R3 que tem a propriedade de serem perpendiculares a y B a B. Agora, sobre essa linha, né? Sobre essa linha que é a intersecção, por exemplo, neste caso, né? Do complemento ortogonal de A com o complemento ortogonal de B, né? Nós iremos fazer uma escolha, né? Vamos pegar um vetor sobre essa linha. E a esse vetor, né? Nós chamaremos de produto vetorial de A e B, né? No caso, vamos definir o que é produto vetorial. Esse será parte do vídeo número 3, né? Então, só para deixar registrado, faço um resumo do que nós fizemos aqui, né? Nós colocamos essa pergunta, dados A e B vetores em R3, né? A vetores em R3 que sejam perpendiculares a B, a A e B. No caso em que os dois sejam nulos, então seria o espaço todo. No caso em que um deles for zero e o outro não, então é um plano, né, que contém todos aqueles vetores, né, que tem essa propriedade, né, de ser perpendiculares a A e B a B. Se os dois fossem paralelos, então novamente um plano, né? Se os dois são não nulos e não paralelos, então é uma linha, né? Há uma linha em que ficam aqueles vetores, né, que têm essa propriedade de ser perpendiculares a A e B a B, né? Pronto, então respondimos a pergunta que nós colocamos na apresentação, né? Agora, entre esses vetores que são perpendiculares a A e B a B, né, eu vou escolher um especificamente, né? E a esse nós vamos chamar de produto vetorial de A e B. Mas isso aí deixo para a parte 3 desta videoaula. Obrigado.